Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho finalmente compartilhar com vocês o meu vlog de junho desse ano de 2026. Então, deixa eu confessar para vocês, o mês de junho rendeu muito mais do que eu achei que ele iria render, não apenas por conta da Bienal, mas sim, eu acho que a Bienal meio que colaborou um pouco para o rendimento do mês de junho passado, porém, junho foi um dos meses em que eu mais li nesse ano de 2025 até o momento. Não apenas isso, eu encontrei favorito, eu consegui finalizar 2 séries, ou seja, tenho muita coisa para falar com vocês aqui no vlog de hoje, mas além disso, eu viajei, chegou coisas incríveis por aqui, enfim, tenho muita coisa para compartilhar com vocês durante esse vlog, porém antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Não se esqueça que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro ou qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a existência do canal Book Crushes aqui no YouTube. E se aparecer a estrelinha do Super Hype, por favor, cliquem nela. E é isso. Eu acho que essa introdução já ficou grande demais. Espero que gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Então, vamos falar sobre a minha primeira leitura desse mês de junho, que eu não sabia que ia ser a minha primeira leitura, mas eu acabei conseguindo esse livro aqui no meu Kindle, e eu não pensei, eu só falei, preciso ler. Estou falando de O Devorador de Homens, da Nixon Crow, que é o spin-off da série O Rei da Terra do Nunca, que eu li no ano passado, um pouco antes de ir para a Bienal. Essa coincidência realmente me deixou um pouco minha nossa, né? Porque eu li os 4 livros da outra série, né? Desse universo aqui, antes de ir para a Bienal de São Paulo. E agora eu li o primeiro volume dessa duologia antes de ir para a Bienal aqui do Rio. Pois é. Esse daqui vai ser um romance dark, entre muitas aspas, até porque eu já disse pra vocês que eu nem acho isso tão dark assim, perto de muitas coisas que temos no mercado, tanto por selo tradicional quanto por selo independente, a gente já viu de tudo, que vai adaptar o universo de Peter Pan para uma história mais adulta, mais sombria, por assim dizer, e muito mais sexual. A gente acompanhou, né, a Winnie, que é uma descendente dos Darlings, que tinha toda uma questão de maldição lá na primeira série, e como ela acabou se envolvendo com o Peter, com os irmãos gêmeos, que são feéricos, e com o Vane, que é uma criatura sombria e tal, e que é meio que o contraponto do Peter, mas é o melhor amigo do Peter também. E aqui a gente vai acompanhar meio que os vilões, entre muitas aspas, porque os verdadeiros vilões eles foram derrotados na primeira série do primeiro universo, né? Que é o Gancho, o Crocodilo, que é o irmão mais velho do Vane, e a Wendy, que é uma antepassada da Winnie. E ali na primeira série a gente tem esse harém reverso, já que são esses 4 caras que estão caidinhos por essa garota e eles não disputam ela. Os 4 ficam com elas ao mesmo tempo. E eles sabem disso. E aqui a gente vai ter, na verdade, um trisal. Gancho, Crocodilo e Wendy possuem uma história muito complicada que a gente meio que antevê na série original, mas aqui a gente vai muito mais além disso e sabe todos os detalhes do que aconteceu nesse triângulo amoroso. Só que por coisas que aconteceram, esse triângulo amoroso vai acabar virando de fato um trisal. No começo, Wendy era dividida entre o Crocodilo e o Capitão. Por conta disso,
O Crocodilo cortou a mão do Capitão, e é por isso que ele usa o gancho nesse universo aqui. Só que o Wendy foi levada para longe por um determinado motivo pelo próprio Peter Pan. E agora que tanto o Crocodilo quanto o Capitão foram banidos da Terra do Nunca, eles partem em missão, cada um separado, para encontrar o Wendy. Só que no meio dessa missão eles vão se encontrar. E o que a gente já tinha percebido ali na série anterior, de fato começa a se concretizar, que é o quê? O Capitão, ele está atraído pelo Crocodilo, e o Crocodilo de fato está atraído pelo Capitão. Na verdade, o Crocodilo já até aceitou esse fato, ele sabe que ele quer ficar com o Capitão mesmo. A questão mesmo é o Capitão se aceitar e aceitar que ele está também apaixonado pelo Crocodilo. E nisso eles vão encontrar o Wendy em uma das ilhas ali da Terra do Nunca, né? Uma das 7 ilhas que compõem esse universo. E ela tá numa situação que pode parecer boa no primeiro momento, mas na verdade não é nada boa. Ela tá meio que no meio de um conflito político aqui. E eles vão meio que tentar ajudá-la porque, sim, os dois continuam gostando dela, apesar deles estarem se pegando. E basicamente esse é o começo, né, dessa duologia, O Devorador de Homens, que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela editora Universo dos Livros. E sério, gente, sério, eu li esse livro em um dia. Tudo bem que foram 230 páginas, mais ou menos. No e-book são 230 páginas, não sei quanto era um livro físico. Mas não deve passar de 250, assim como os livros anteriores. E é muito engraçado, porque o primeiro livro, lá da primeira série, era algo extremamente sexual. O maior foco da história era o sexo entre os personagens. E com o passar da série, isso vai diminuindo, isso vai se diluindo. E acontece exatamente aqui, parece que é uma sequência de fatos. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, tem muita tensão sexual dos personagens, é claro. Porém, cenas mesmo explícitas só tem 2 em 2 momentos desse livro aqui. Porque de fato a Nick Crow falou assim: olha, eu já fisguei vocês pelo hot, agora eu quero que vocês fiquem pela história. E por que pareça, por mais que seja uma grande farofada, e é uma grande farofada, não se engane com relação a isso, é um livro farofa, você fica pela história. Você se importa com esses personagens, sabe? Eu estou me importando com esses personagens. Tanto que eu estou pensando e muito se eu não pego o livro em inglês, a continuação, que fecha essa duologia e que tem disponível no Kindle Unlimited, para poder ler. E aqui acontece exatamente o que eu queria que tivesse acontecido na série anterior, mas não aconteceu porque uma das partes desse Aranha Reverso eram irmãos gêmeos, que é os rapazes se envolverem também entre si, né? Como eu falei pra vocês, o Gancho e o Crocodilo vão ter esse relacionamento também, para além de serem parte desse triângulo amoroso. Eles são um trisal mesmo, um trisal onde todas as 3 partes se envolvem. E os 3 vão se importar com cada parte desse trisal, né? Eu acho que vou fazer isso, eu acho que eu vou ler em inglês, mas eu dei 4 estrelas. Dei 4 estrelas para O Devorador de Homens, sem vergonha nenhuma. Eu gostei mais desse do que dos 4 livros anteriores. Eu acho que eu me importo mais com esses personagens do que os personagens anteriores. E eu quero de fato ver o que vai acontecer com eles a partir de agora. Então, aqui estamos nós, há poucos dias da Bienal, e o que eu faço? Pois é, comprei um livro lá na Amazon. Em minha defesa, eu acho que essa editora não vai estar presente na Bienal, e também estava com uma promoção muito boa no lançamento dela, sabe? No lançamento desse livro aqui, que estava na minha lista de desejados. Vamos parar de conversa e mostrar, né? Eu tô falando de O Fim das Minhas Noites de Solidão, de Io Matsumoto, que foi lançado aqui no Brasil pela editora MPEG, que é um nome de editora que me pega muito, porque me lembra muito MPEG, que é meio que um subgênero do romance aquiliano, onde o homem fica grávido. Quem conhece essa sigla conhece. Mas enfim, eu tava de olho já, eu acompanho a MPEG lá no Instagram e acabou entrando em promoção no lançamento mesmo, lá na Amazon, e eu não podia deixar essa oportunidade de comprar um Boys Love barato, né? É um volume único, vai ser passado após a Segunda Guerra Mundial e nós vamos conhecer essa história de um residente japonês que acaba se envolvendo com esse soldado americano, né? E para quem sabe história, sabe que um pouquinho de complicação existe aí, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ai, que legal!
veio com luva. Essa aqui é a luva completa dele. Recomendado para maiores de 18 anos, então eu tenho que ter cuidado na hora de mostrar para vocês. Aqui tá a capa interna dele, que é toda prateada. E tem meio que uns reflexos aqui, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. O traço é lindíssimo, um material de muita qualidade, veio brinde. Eu totalmente aleatório, me esqueci dos brindes. Veio o marcador com a capa do Boys Love, veio também um card, e aqui atrás vem dizendo: o fim das minhas noites de solidão. E ao que parece não tem muita censura não. Tem, mas não tanto. Enfim, eu estou muito, muito, muito empolgado para fazer essa leitura aqui. Por ser um volume único, é muito mais fácil de eu pegar e ler, né? E ao que parece vai ser um drama, e não vai ser tanto como as comédias BLs que eu acabo pegando, né? Vai ser de fato um drama, e vamos ver o que eu vou achar sobre O Fim das Minhas Noites de Solidão, de Io Matsumoto, lançado aqui no Brasil pela editora MPEG. Então, como eu comentei com vocês em uma entrada anterior, né, O Devorador de Homens foi uma leitura que eu estava esperando muito e que me entregou exatamente aquilo que eu esperava que ela fosse me entregar, né, que foi esse trisal. Desde a série anterior, eu já tinha muita curiosidade com relação ao Capitão, ao Crocodilo e ao Wendy. No caso, a Wendy, na série original da Nixon Crow, ela nunca apareceu de fato. Ela era mais mencionada e tal, e aqui de fato ela ganha esse protagonismo. E enfim, quando eu terminei a leitura, veio a Bienal do Livro, obviamente, nesse mês. Eu comprei na Novo Século o meu exemplar de O Devorador de Homens. Não foi exatamente barato para um livro dessa quantidade de páginas, mas veio os brindes para mim. Eu nem sabia que ia vir brinde, mas veio a ilustração do Capitão Gancho e também do Crocodilo. Eu fiz essa pausa porque vocês vão entender daqui a pouco. E eu estava tão imerso nesse universo aqui que eu acabei vendo que o segundo livro, a continuação dessa duologia e que fecha essa história, estava disponível em inglês lá no Kindle Unlimited. E eu estou com o Kindle Unlimited ativo. E o que eu fiz? Parei o que eu estava fazendo e fui ler o Devoured Dark, que é a continuação de Devorador de Homens, que ainda não saiu aqui no Brasil. Muito provavelmente deve sair ali pro final do ano, até porque a Universo dos Livros não demora lançando os livros da Nixon Crow aqui no Brasil. E que fecha essa história, né, do Capitão, do Crocodilo e da Wendy. Enfim, se você leu o primeiro volume, você sabe que o desfecho dessa história aqui, ele é semi-conclusivo. Parte da história é resolvida ali no final daquele livro, mas aí surge um outro problema. Que problema é esse? Eu não posso explicar bem porque isso seria um spoiler. Mas para salvar tanto o Capitão quanto a Wendy, o Crocodilo acaba fazendo algo. E esse algo que ele faz e que salva eles num primeiro momento, no final do Devorador de Homens, vai trazer uma consequência para esse livro aqui, que a gente até meio que antevê no livro anterior, no final do livro anterior, mas aqui as coisas pioram. E para ajudar, né, a salvar o Crocodilo, eles vão precisar contar com a ajuda do Vane, que é o irmão mais novo do Crocodilo e um dos protagonistas da primeira série, né? O Vane, ele é o portador da sombra da escuridão da Terra do Nunca, agora, e meio que o braço direito do Peter Pan na série original, e um dos namorados da Winnie, que é a protagonista da série anterior, né, já que ali é um harém reverso, onde todos os caras se relacionam com ela. Eu confesso pra vocês que eu li a série anterior toda, como vocês sabem, né, porque é uma farofa, porque é super fluido, porque eu nem pensava direito enquanto eu tava lendo, mas assim, a gente percebe na série anterior que dos 4 caras ali que, né, vão se relacionar com a Winnie, o Vane é o favorito dela. Não é o Peter Pan, não são os príncipes fadas, é o Vane. Ela deixa isso implícito na série anterior, que mesmo que os 5 terminem juntos, existe essa preferência pelo Vane.
E aqui em The Void of the Dark fica muito óbvio isso. Por quê? Porque eles vão precisar do Vayne para ir para Darklands, que eu me esqueci como isso ficou em português. Eu acho que diz aqui em português como é que ficaria Darklands, mas aqui é Darklands, que é de onde tanto o Vayne quanto o Crocodilo vieram. E assim, o Vayne não era o meu favorito da série original. Já mato aí. Realmente nunca entendi o conceito dele ser o favorito, tanto pela autora quanto por fãs da série, porque o Vayne é aquele clichê de romantasia, aquele clichê de fantasia sobrenatural do moreno misterioso. Sério, gente, 2025 já tá mais do que cansativo. Então assim, tá, já não sou muito fã do Vayne. Aí, ela escolhe um favorito ali na série original, que aceitei e tal, mas enfim, vida que segue. Daí ele precisa voltar para essa continuação acontecer, porque eles vão precisar ir para Darkland a encontrar um artefato que pode ajudar o Crocodilo. E para ele ir para Darkland, a Winnie tem que ir junto. Precisava? Não, não precisava. A Winnie poderia ter ficado na Terra do Nunca, junto com o Peter, junto com os Gêmeos, que não faria falta nenhuma para essa história aqui. Mas ela leva a Winnie junto com o Vayne porque ela precisava desse fanservice nessa continuação aqui. Estou irritado? Não, gente, não um pouco. Daí o tempo que a gente poderia ter de Crocodilo, de Capitão e de Wendy, a gente perde com o Vayne e com o Winnie. Tá, era necessário a Winnie e a Wendy se conhecerem, afinal são da mesma família, etc e tal, blá 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 blá. Só que a função da Winnie nessa história aqui é nula. As únicas partes importantes que ela tem, de fato, é dormir com o Vayne. E assim, gente, eu fui ler essa série aqui por conta do trisal. Eu não fui ler por conta do casal do livro anterior, não. Só que a Nixon Crow acaba inserindo aqui, deixa eles como pontos de vista narráveis, né, durante a história, porque no universo, assim, são vários pontos de vista e tal. E aí, ao invés de dar o ponto de vista pra Asha, que a gente conhece aqui e que é abraço direito da Wendy e que é uma personagem interessantíssima e que tem uma história que poderia ser muito melhor desenvolvida, a gente acaba tendo o ponto de vista aqui do Vayne e da Winnie. E eu não queria isso. Isso me irritou muito. A história em si não me irritou. Eu gostei muito da história, gostei muito das revelações, afinal a gente vai descobrir aqui que o Vayne e o Crocodilo vieram, na verdade, de uma outra história, de um outro clássico infantil. Tanto que no final dessa história aqui a gente descobre que a Nixon Crow vai escrever mais uma história nesse universo, só que contando a origem do Crocodilo e do Vayne. Estou interessado em ler? Não, porque eu sei que um dos protagonistas vai ser o Vayne. Toda a informação que eu precisava saber dos dois já está aqui. A gente acaba conhecendo a Darklands, que é um lugar bastante interessante, e não tão dark quanto eu imaginava que seria. E toda a trama política ali que acabou se iniciando no primeiro volume e que vem para esse volume aqui. Só que assim, a gente acaba tendo migalhas do trisal, a personagem interessante que poderia ter sido desenvolvida nesse não é desenvolvida. Eu até achei que durante a leitura que o próximo livro seria dela, e não é, porque quando termina, a gente acaba descobrindo que o próximo livro desse universo vai ser uma história de origem dos irmãos. E mais uma vez, eu não vou ler porque realmente o Vayne, pra mim, tanto faz quanto fez. Se fosse só do Crocodilo, eu até leria, mas o Vayne, a essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu em duas histórias aqui, 6, se a gente for colocar na ponta do lápis, não, obrigado. E aí a gente tem esse ponto de vista do Vayne com a Winnie que não interfere em nada para a história. É só literalmente fanservice para quem já vem acompanhando e que gostava do casal nos 4 livros anteriores dessa duologia, sabe? E para mim, que fui ler o livro pro trisal, foi muito frustrante, porque eu gostei da história, gostei das cenas entre eles, gostei que existe essa evolução do Crocodilo, a gente descobre o verdadeiro nome do Crocodilo, que era tão óbvio que quando foi revelado fiquei... Jura? Como o Capitão e o Wendy estão transformando ele para uma pessoa melhor, no caso. Mas assim, não precisava da Winnie ter acompanhado o Vayne nessa viagem. Não precisava da gente ter esses tempos de capítulos entre os dois. Não precisava. Esses capítulos que eram dos dois, só se pegando, a gente podia ver o trisal se pegando, a gente não vê.
Por quê? Porque a gente está vendo o Winnie e o Vane, porque são os favoritos da autora. Em uma série onde eles não são os protagonistas, pra piorar. Pra piorar. Em uma série onde eles não são protagonistas. Isso que me irritou. Enfim, esse livro tinha tudo para ser 5 estrelas se não fosse por essa característica. Eu dei 4 estrelas, quase 3,5 por conta disso, porque se olhar em retrospecto eu acabo preferindo o primeiro, porque a gente não tinha nenhuma interferência do Vane e da Winnie aqui. Mas enfim, foi como eu disse, a gente descobre coisas, tudo é resolvido, o Trizal fica junto. Isso não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. E teria sido muito melhor se esses pontos de vista do Vane fossem pontos de vista da Asha. E eu não estou dizendo que o Vane não deveria participar da história, porque seria essencial para a história ele estar ali, mas ele não precisava ser um dos narradores da história. Esse é o meu ponto, sabe? Enfim, eu acho que eu já falei até demais sobre essa duologia, mas eu finalizei e é sobre isso. Essa é uma entrada completamente aleatória e improvisada. Não repare no meu cabelo, eu passei uma escova depois do banho, então por isso que ele tá todo desse jeito, que já usei muito, mas não tô mais acostumado não. Esse final de semana foram os últimos dias da Bienal do livro aqui do Rio de Janeiro, né? E eu fui ontem, no sábado, porque eu queria encontrar alguma coisa diferente e tal. Talvez, né, tivesse na minha lista de desejados e eu acabasse encontrando nesse final de semana. Só que assim, foi super frustrante. Ontem definitivamente foi o dia mais lotado que eu fui. Eu deveria supor isso porque era sábado. Até então eu não tinha ido nenhum sábado, né? Eu fui na quinta-feira da pré-estreia e também fui no domingo, mas o domingo que eu fui, que foi o domingo passado, ele não estava tão cheio quanto estava esse sábado passado. E estava muito cheio, e isso me irritou muito, porque a gente não conseguia andar direito lá dentro, a gente não conseguia ver nada direito lá dentro, sabe? E assim, foi o dia que mais me irritou. Tudo que eu tava procurando eu não encontrei. As coisas que eu me lembrava que tinham não tinham mais, já tinham sido esgotadas. Então, assim, nem comprar nada novo eu de fato comprei, sabe? Isso me deixou muito frustrado. Eu encontrei a Natália lá, a Natália Cabral, que ela ia pra troca do Scooby. Só que assim que começou a troca do Scooby, do horário que ela queria pegar, eu voltei pra casa. Eu fiquei pensando assim, caramba, eu podia ter ficado em casa. Eu podia ter ficado em casa mesmo. Mas enfim. Foi o último dia que eu fui pra Bienal, né? Dessa Bienal de 2025. Então eu queria deixar registrado, né, essa entrada aqui, o meu crachazinho, né, desse ano. Agora eu posso mostrar com tudo, até porque quando vocês forem ver esse vídeo, com toda certeza já vai ter passado a Bienal mesmo. Aqui dentro tá o broche que eu ganhei lá na Bienal mesmo, da minha amiga Natália Flor. Eu tava usando com o crachá e tal, eu preciso achar um lugar para expor o broche e tal, um broche da bandeira, né, e tá aqui dentro para colocar aqui na estante. E mais tarde eu vou sair de novo. Segundo dia consecutivo que eu saio. Mas enfim, a minha entrada de agora mesmo era só para dizer, né, que eu acabei voltando na Bienal depois dos 2 dias que eu falei que eu fui, né, e dos vídeos que eu compartilhei com vocês, da pré-estreia e do book haul. Só que acabou que eu não comprei nada e eu não consegui nem ver nada direito, nem tirar foto direito e tal. Acabou que eu nem tirei foto com a Natália Cabral ontem, porque tava tão lotado que eu não consegui fazer nada. Isso me deixou super estressado. Sério, eu fiquei. Foi um dia meio frustrante, sabe? Mas enfim, acontece. Deve estar acontecendo agora no último dia. E fica aqui, né, a gente esperando pela próxima edição. Vou ver se eu consigo ir na Bienal de São Paulo do ano que vem, né? Eu fui na do ano passado, eu quero manter essa tradição agora, né, que eu estreiei na Bienal de São Paulo, eu quero continuar indo. Mas aí eu tenho que ter um planejamento maior, porque envolve viagem e tal, etc. Então é um pouquinho mais complicado do que quando acontece uma Bienal na cidade onde você mora. Mas enfim, era essa a entrada que eu tinha para compartilhar com vocês, né, de fechamento desse período de Bienal.
Vamos de unboxing da Shopee. E eu não ia fazer unboxing, porque geralmente eu não faço unboxing desses recebidos. Eu faço uma entrada depois e tal, que é da minha coleção de CDs. Só que, como esse mês, por conta da Bienal, eu diminuí minhas compras de livro, eu decidi, vou compartilhar, né, com o pessoal do canal. Esse aqui é de fato um CD usado. E a pessoa realmente falou tão bem que eu não tô conseguindo nem abrir. O que eu comprei no sebo desse mês foi o Tu Generación en Vivo RBD. Essa aqui é a primeira versão, não é? É, versão AA, tá vendo? Eu comprei recentemente, lógico, né, tá chegando agora. Veio nesse plásticozinho. Eu gosto muito porque os sebos, eles entregam realmente um cuidado, sabe? E é o primeiro álbum ao vivo do RBD, e que eu não tinha aqui em casa. Eu tenho um DVD, mas o CD eu nunca tive. E o meu DVD é a versão brasileira. Ou seja, vem com menos música. Infelizmente nenhum nenhum dente sobreviveu. Meu Deus, eu vou precisar ver como é que eu vou fazer para trocar a bandeja. Porque pra achar a bandeja nova também tá um saco. Aqui, original, como vocês podem ver. Sim, tá super em bom estado. Não tem nada quebrado. O único problema mesmo que veio foi a bandeja. Eu vou ver se tem alguma coisa na coleção dos meus pais que dê pra trocar, mas eu acho que eu vou precisar comprar uma bandeja nova pra trocar. Mas é um AA. É um de época. O encarte dele, mas o encarte dele é só fotos, não tem letra, não tem nada, é só fotos mesmo da turnê. E como eu falei, né, eu tinha o DVD, que eu comprei, na verdade eu e minha irmã ganhamos na época, lá nos anos 2000. E assim, a minha coleção de RBD se apoiava muito nos DVDs e não nos CDs, por isso que agora que eu estou completando a coleção de CDs. Mas enfim, um dos álbuns que eu comprei agora em junho foi o Tu Generación, e o próximo ele é um álbum novo. Eu vou ser o primeiro dono desse CD aqui, e eu tô muito empolgado por esse CD, gente, sério. Esse CD que eu comprei foi o Light Years da Kylie Minogue, o primeiro álbum da Kylie Minogue que eu escutei na minha vida. É muito engraçada a minha história com esse álbum, porque eu conheci a Kylie lá nos anos 2000 por conta de Can't Get Out of My Head. Esse nome gigante sempre trava a minha língua. E aí na DirecTV, na finada DirecTV, né, TV por assinatura, lá dos anos 2000, que aqui em casa tinha os canais de show, que por mês ficava reprisando o mesmo show, ao infinito, assim. E um dos canais passou justamente a turnê do Light Years, que era a On a Night Like This. Era a turnê de suporte desse álbum aqui, então a maioria das músicas do show eram desse álbum aqui. Eu ficava revendo esse show assim ao infinito. Tinha Can't Get Out of My Head também nesse show. Eu acho que tinha sido a primeira apresentação da música pro público. E fazia anos que eu queria esse álbum. E eu consegui esse gatefold do álbum. Vou segurar aqui. Aqui desse lado vem o encarte, mas eu acho que o encarte dele é todo branco. Eu acho. Bem pouca foto. Exatamente. Mas eu sempre soube que o encarte desse álbum era fraco, então não é nenhum choque. Realmente comprei pela música. E aqui tá o CD. Aqui. Ele é todo branco. Enfim, é um gatefold engraçado porque ele é do tamanho de um encarte. Ele não é exatamente do tamanho de um CD normal como os outros gatefolds que eu tenho. Enfim, consegui finalmente meu Light Years da Kylie e consegui também o Tu Generación en Vivo do RBD. E é sobre isso. Vamos de mais uma leitura nesse nosso vlog de junho. Eu acho que já ficou meio que claro que praticamente todas as minhas leituras desse mês são temáticas, né? E eu fui atrás desse livro porque eu queria ler ele há muito tempo. Eu achava que ele seria uma coisa, mas na verdade ele foi outra. E esse livro me levou a fazer uma pesquisa muito extensa que me deixou muito dividido ao terminar ela. Enfim, eu estou falando desse calhamaço aqui, o The Complete Cake Comics de Town of Finland, que é uma edição em inglês, que eu fui atrás porque eu achava que esse livro aqui era uma biografia do Town of Finland, que é um artista, é um ilustrador super importante dentro da arte queer.
os quadrinhos deles são muito característicos dentro da arte queer. Acabou que eu nem fiz o unboxing porque ele chegou no dia seguinte da Bienal e eu estava editando o vídeo da Bienal para poder ir ao ar e eu nem pensei em fazer unboxing nem nada, eu acabei só abrindo o livro e começando a leitura dele. Mas voltando ao que eu estava falando, eu achava que esse livro ia ser uma biografia do Tone of Finland, até porque na sinopse que tem lá na Amazon fica dizendo que é um livro que se debruça sobre a vida e sobre a obra do Tone of Finland. Então eu achei que sim, ia ter muito do trabalho do Tom, mas também ia ter muito sobre a vida dele. E não, na verdade isso aqui de fato é uma coleção completa de quadrinhos que ele publicou durante um período, as 27 edições da revista Cake que ele publicou, que não é todo o trabalho que ele produziu, mas é um dos mais conhecidos. E a parte de fato de biografia do Tone of Finland ficou resumida a 6 páginas. Então isso me deixou um pouquinho decepcionado com relação a essa edição aqui, porque eu realmente acreditava que ele seria uma biografia, mas na verdade a biografia dele é um outro livro e, enfim, eu vou chegar nesse ponto específico. Eu li todos os quadrinhos, até porque é muito fácil, muito rápido de se ler, porque não tem diálogos. A partir daqui, isso tudo aqui são as tirinhas e essa parte aqui do começo seria, de fato, a biografia do Tone of Finland. E enquanto a gente lê texto da biografia, a gente descobre que o Tone of Finland ele começou ilustrando os trabalhadores da sua região rural, né, que ele via sem camisa, etc e tal. Mas assim, uma fala em específico desse quadrinho me deixou um tanto quanto com a pulga atrás da orelha. E no trabalho do Tone of Finland a gente descobre que ele lida muito com o fetiche de uniformes. Pedreiros, trabalhador de construção civil, policial, marinheiro, motoqueiro, leiteiro, carteiro, enfim, todo uniforme que você possa pensar, ele sexualizava, por assim dizer. Porém, esse gancho que ele teve para o trabalho dele se teve com um tipo de uniforme de soldado. E é a partir daí que começou a minha pesquisa, porque até que fala que, deixa eu chegar aqui na primeira página, que segundo as aspas dele, que todo o seu crescimento sexual ali no período que ele tinha seus 19, 20 anos, veio desse tesão por uniformes alemães. Isso ficou muito com a pulga atrás da minha orelha e eu fui pesquisar, é claro. E aí quando eu fui pesquisar isso, porque nesse livro aqui não vai se explicitar tanto por esse caminho, vai mais falar pelo trabalho que ele foi publicado nos Estados Unidos, quando ele mudou o nome para Tone of Finland, etc e tal. Eu fui justamente pesquisar, né? Eu fui ler artigos sobre. E aí, quando pesquisei, eu só fiquei aquele meme do Mona, você é maluca? Porque não tem outra reação para isso. Pois sim, na juventude do Tone of Finland, o exército alemão era esse mesmo exército da origem do partido daquele senhor, que eu não vou dizer aqui para os algoritmos não barrarem o meu vídeo, né? Mas todo mundo sabe qual senhor é ali da Segunda Guerra Mundial, né? Que perseguiu todas as minorias possíveis. Sim, ele achava o uniforme bonito, ele sexualizava esse uniforme. E eu fiquei assim, homem de Deus, pelo amor de Deus. Teve uma entrevista assim nos anos 90 que ele fala que obviamente ele não poderia ser, né, afinal ele era um homem gay e que gays eram levados para campos de concentração, o que deixa a situação toda mais escalafobética, né, de aonde você está sentindo atração, e existe toda uma problemática com relação a isso. E existe toda uma conversa sobre isso ser uma forma de afronte e de subverter a imagem ariana. Existe toda essa discussão por esse viés. Só que por mais que tenha essa discussão por esse viés, e que ele mesmo tinha o cuidado de não colocar nenhuma figura de soldado com símbolos dessa política, desse exército, porque ele mesmo fala que ele não colocava propositalmente, cara, você tinha tesão em soldados que literalmente se descobrissem que você não era hétero e iriam te matar, iriam te jogar num campo de concentração.
Pelo amor de Deus, Mona, tu é maluca? Tu é maluca? Tu é doida? Sério, eu terminei essa pesquisa completamente descaralhado da cabeça. Porque nesse livro aqui não tem nem tanto soldado assim. Tem todos os tipos de uniformes. Tem até o scrapbook que ele tinha com figuras de motoqueiros, de marinheiros, de modelos, etc e tal. Eu não vou mostrar aqui porque alguns estão explícitos também as fotos, né? Mas enfim. Então assim, ele tinha, né, outras inspirações, mas ele começar a ter essas inspirações com esse uniforme específico me deixou com gosto amargo, sabe? Porque, como eu falei, é procurar sarna para se coçar. Por mais que tenha toda essa questão de quebrar a imagem e tal, com a própria sexualidade desviante, porque, querendo ou não, a heterossexualidade era uma das direções desse exército e desse partido alemão daquele período. Oh, meu filho, pelo amor de Deus, o que você fez? Enfim, tem toda essa discussão sobre o Tom e sobre essa parte específica do trabalho dele, que não conta, obviamente, nesse livro aqui, porque esse livro aqui ele vai se fixar muito mais nesses quadrinhos, que são a Cake Comics. Mas aí eu fui pesquisar por conta dessa declaração em específico que ele dá na introdução, quando vai rememorar a vida dele, né, de que ele achava os uniformes muito bonitos, e isso foi a caixa de Pandora pra mim. Enfim, eu terminei de ler o The Complete Cake Comics e eu só penso assim, ô céus, eu tô rindo, mas é rindo de nervoso, porque, pelo amor de Deus, que ideia estúpida, que ideia estúpida. Então, depois dos sentimentos mistos que foi a minha leitura do livro do Ton of Finland, né, que rendeu aquela pesquisa enorme e que me deixou com sentimentos muito à flor da pele, eu queria ler algo mais tranquilo, por assim dizer, né? Algo que fosse uma leitura fácil. Daí eu decidi ler um boys love, ler um mangá, e eu acabei pegando o que eu comprei nesse mês, né? Que foi O Fim das Minhas Noites de Solidão, de Io Matsumoto, que foi lançado aqui no Brasil pela editora MPEG. E assim, foi uma leitura fácil, no sentido de que foi uma leitura tranquila, que deslizou como um patins no gelo? Sim, mas uma leitura leve não foi. Por quê? Porque eu não me atentei quando eu comecei a ler, mesmo que eu tivesse lido a sinopse quando eu comprei o livro, de que essa era uma história que se passa no final da Segunda Guerra Mundial no Japão. E isso vai ser algo muito presente no decorrer da narrativa, né, de O Fim das Minhas Noites de Solidão. Enfim, deixa eu voltar e contar um pouco da sinopse para vocês antes de eu começar a falar o que eu senti lendo esse mangá. Aqui a gente vai conhecer o Seishiro e o Jin. O Seishiro é um ex-soldado japonês que atualmente ele trabalha como barman em uma casa de tolerância ali no litoral da cidade onde ele vive. A guerra já terminou, os Estados Unidos estão ocupando o Japão, algumas regiões ali do Japão, inclusive essa região onde o Seishiro mora. E o Seishiro literalmente não consegue dormir por conta dos traumas de guerra. Enquanto ele está trabalhando nesse bar para maiores, ele escuta as meninas que trabalham nesse bar falando sobre os soldados americanos, né, que eles são basicamente o passe livre delas para saírem daquela situação que elas se encontram, né, delas irem embora do país, seja se apaixonando de verdade ou seja por interesse. E essa é uma informação que fica muito na cabeça do Seishiro, porque ele de fato ele não está em um lugar feliz, ele não consegue dormir direito à noite, ele tem muitos pesadelos com relação à guerra, até que um dia, enquanto ele está trabalhando nesse bar, ele acaba conhecendo o Jin, que o Jin vai ali se apresentar para ele, se oferece para pagar uma bebida pro Seishiro, o Seishiro meio que recua e tal. Só que acaba que o Jin, ele interfere numa briga que ia acontecer com outro soldado americano ali nesse bar,
e isso impressiona de verdade o Seishiro e todas as pessoas que estão ali nesse bar. E o Seishiro ajuda o Jin a sair do bar, porque ele meio que é rodeado pelas pessoas e tal, que ficaram impressionadas com esse ato de coragem que ele teve de enfrentar o outro soldado americano para defender uma das meninas que trabalham nesse bar. E eles começam a conversar ali do lado de fora do bar. E o Jin fala que de fato ele já vinha observando o Seishiro há muito tempo, que sim, ele se interessa por rapazes. E enquanto o Jin está falando isso tudo pro Seishiro, o Seishiro, que no primeiro momento já ficou bastante impressionado pelo Jin, ele pensa naquilo que as meninas que trabalham nesse bar falaram para ele, de que os soldados americanos podem ser um passo de liberdade para fora dessa vida que eles estão tendo ali na região, né? Porque foi um lugar que de fato foi atingido pelos bombardeios americanos, a economia da cidade foi bastante afetada, e ele tem esse estalo na cabeça de que ele vai seduzir o Jin para que eles se namorem e ele consiga sair do Japão e ele vá para os Estados Unidos junto com o Jin. E basicamente esse é o ponto de partida da história de O Fim das Minhas Noites de Solidão. O Seishiro começa a história por interesse, porque ele quer que o Jin seja essa pessoa que tire ele dessa vida miserável que ele está tendo, né? Que ele se sente estagnado, que ele se sente preso a essa região onde ele mora. Só que vai acontecer o óbvio, né? O Seishiro de fato vai começar a se apaixonar pelo Jin, porque o Jin de fato, enquanto está com ele, tira esses pensamentos que ele tinha da guerra durante esse tempo todo, que ele não conseguia desligar em momento nenhum, sabe? Então a gente vai acompanhar o Seishiro se apaixonando pelo Jin, e tem toda essa questão do Jin ser um soldado americano e do Seishiro ter sido um soldado japonês que lutou ali na Segunda Guerra. E se vocês bem se lembram das suas aulas de histórias, o Japão não exatamente lutou no lado certo da guerra, né? Então é algo muito interessante de a gente acompanhar aqui, que Io Matsumoto não tenta passar pano para o Japão, e ele fala que enquanto ele estava no exército, ele era ensinado a desprezar e a não encarar como seres humanos os inimigos. Então assim, é bem interessante porque de fato esse fantasma da Segunda Guerra vai estar muito presente dentro da história. Io Matsumoto não tenta minimizar a participação do Japão nessa guerra, né? E ainda assim a gente consegue ver as mazelas que atingem o Japão no pós-guerra, né? A intervenção americana. Então é muito interessante dentro desse contexto também, né? E além disso a gente tem essa história de amor, né? E a gente vai vendo o Seishiro tendo esses sentimentos com o Jin com o passar das páginas. E assim, querendo ou não, já no primeiro momento o Jin já impressionou ele, né? Por mais que ele comece pensando que ele quer enrolar e dar um golpe no Jin, de fato a gente vê que o Jin realmente impressionou ele já no primeiro momento, quando ele está trabalhando ali no bar e o Jin se apresenta. Enfim, eu me surpreendi de verdade com essa história, assim. A forma como Io Matsumoto teve muito cuidado ao contar essa história também, né? É uma história para maiores de 18 anos, vão ter cenas mais explícitas, sim, mas é uma história muito madura de verdade. E de fato eu li rápido, eu consegui ler bastante rápido, mas isso não significa que foi uma leitura tranquila, até porque o tema da história não é tranquilo, né? É literalmente uma história do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Enfim, recomendo de verdade O Fim das Minhas Noites de Solidão. É uma HQ em volume único, é um boys love em volume único que começa e termina nesse volume aqui. E sério, gente, que trabalho primoroso, eu gostei de verdade. A edição tá lindíssima, como eu mostrei pra vocês. Ela sem a luva, a capa dela é assim, olha. Enfim, tá um trabalho muito bonito, de verdade, da editora MPEG. E eu quero ler outras histórias que eles trouxerem, né? Eu espero que eles tragam mais boys love, porque eu gostei muito desse primeiro que eles publicaram e eu achei um trabalho de muita qualidade.
eu terminei mais uma leitura nesse mês de junho. E era uma leitura que eu queria fazer já há algum tempo. Eu já deveria ter feito há algum tempo. E assim, é a conclusão de uma trilogia e é impecável. Sério, é uma continuação, é um fechamento em si dessa trilogia toda simplesmente impecável. Muito provavelmente eu vou favoritar esse livro. Enfim, eu estou falando de A Ascensão dos Reis, de C.S. Pacato, terceiro volume da trilogia Príncipe Cativo, relançado aqui no Brasil pela plataforma 21. Eu tinha a edição da VR, né, que é a editora mãe da plataforma 21, por assim dizer, e eu acabei ganhando o box da minha amiga Mar no ano passado, né, e originalmente eu ia ler pela edição da VR, que foi por onde eu li os 2 primeiros volumes. Só que bateu aquela vontade de verificar se eles mexeram no texto, etc e tal, e sim, logo nos primeiros capítulos eu já percebi que eles tinham mexido no texto sim, que eles tinham revisado, que tinham adaptado coisas. Por exemplo, o termo escravo, que a gente encontrava na primeira edição, foi substituído por escravizado. Isso é só um dos detalhes que foram revistos nessa edição aqui. Então eu acabei continuando a ler essa história através desse meu volume aqui de Ascensão dos Reis, que, enfim, eu não sei se eu posso contar exatamente a sinopse desse livro aqui, então eu vou contar para vocês, fazer uma recapitulação da trilogia em si. Aqui, nessa série, a gente vai conhecer esse universo onde 2 países basicamente têm uma relação bélica, que é o país de Veri e o país de Aquielos. Verus e Aqueles são bem inspirados na Europa renascentista e na cultura grega, na cultura greco-romana, por assim dizer. Aquielos representa bastante a cultura greco-romana e Veri representa bastante essa Europa mais medieval, indo para o renascentista e tal. E no começo da história, o Damianos, que é esse daqui, ele sofre um golpe do próprio irmão dele. O irmão dele assassina o pai deles, que era o rei de Aquielos, e vende o próprio irmão para Veri, como se ele fosse um escravizado. Mas existe um grande porém nessa situação dele ser vendido como uma pessoa escravizada. Por quê? Porque o príncipe Damiano, ele simplesmente matou em combate o príncipe herdeiro de Veri. Então ele não é exatamente a pessoa mais bem-vinda ali em Veri. E não apenas isso, ele é vendido como uma pessoa escravizada para o irmão desse príncipe que ele matou, que é o Loran. E quando a gente começa essa história, fica todo um clima muito tenso se o Loran vai ou não reconhecer que o Damianos, que ali no momento da venda, quando ele chega em Veri, é falado como se ele fosse Damian, se ele de fato é quem matou o irmão dele ou não. No decorrer do primeiro volume, a gente tem bastante a vida em corte ali em Veri, as pequenas artimanhas políticas, como Veri se vê como uma sociedade muito culta, sendo que na ponta do lápis eles são muito mais cruéis, eles são muito mais frios e muito mais desumanos do que Aquielos, porque Aquielos são vistos como se fossem bárbaros, por assim dizer. Só que Veri tem uma cultura de abuso, Veri tem uma cultura de exploração de menores, Veri é cheia de corrupção, então assim, é muito aquela coisa das aparências enganam, sabe? E aí, no final do primeiro livro, é revelado que existe todo um jogo político que vai obrigar o príncipe Loran a meio que ir em campanha para uma região de guerra com Aquielos, e que isso pode representar um perigo real ou não para ele. Para isso ele acaba levando junto o Damianos nessa campanha, então é meio que uma disputa política interna ali, que vai desaguar aos acontecimentos desse livro aqui, que é quando não existem mais segredos, é quando Damian e Loran vão precisar se unir contra pessoas que querem usurpar o trono dos 2 países. E basicamente é isso que eu posso contar sobre a trilogia, sem entrar em muitos spoilers, sem revelar grandes coisas, grandes reviravoltas, porque essa é uma trilogia muito cheia de reviravoltas. Eu acho que muita gente vai ler justamente por conta da relação bélica de amor e ódio que vai crescendo entre o Loran e o Damianos, porque sim, é óbvio que os 2 vão se envolver por conta de toda a situação onde eles estão inseridos, dessa aproximação forçada que foi levada a eles. E aqui é a explosão disso tudo, sabe? Dessa
trama conspiracionista contra eles, e os dois clamando por seus tronos, por assim dizer. E enquanto o primeiro era muito ali no campo da corte, e no segundo, essa partida de xadrez, enquanto eles se movimentam em campo, aqui de fato é a guerra, né? Aqui de fato são eles na linha de frente da guerra. E assim, as conspirações, as tramas políticas vão se aprofundando ainda mais nesse volume, e é cada reviravolta que acontece nesses capítulos que você fica assim de queixo caído. Eu fiquei de queixo caído. É tanta coisa acontecendo que um dos maiores segredos da série é logo revelado no começo do livro, e você não sente que isso foi uma oportunidade perdida, porque acontece tanta coisa nessa história. E esse segredo ser logo revelado no começo da história deixa tudo ainda mais genial, sabe? Não apenas isso, né? Aqui, depois de tudo que aconteceu no segundo, tem esse desenvolvimento do relacionamento de fato dos dois, se pode ou não acontecer, né? Porque existe toda essa bagagem entre os dois. E assim, gente, que coisa... C.S. Pacat é uma pessoa genial, sério. Eu acho que poucas pessoas dizem isso, mas o universo que C.S. Pacat construiu, os personagens que ela colocou aqui dentro dessa história, as tramas políticas que ela desenvolve ao longo desses 3 livros para culminar nesse terceiro volume aqui, é incrível, é incrível. É um slow burn que faz muito sentido acontecer. Todo o contexto da história faz com que esse slow burn seja muito coerente com a história, sabe? Porque não teria outro jeito de desenvolver esses personagens de uma forma diferente por conta de tudo que aconteceu entre eles. Ai, gente, é sério. Genial. Isso aqui, gente, é simplesmente chef kiss total. Eu tenho, obviamente, a antologia, que são os livros de contos dos personagens. E, basicamente, o conto mais importante da antologia é basicamente sobre o futuro dos personagens, né? Enfim. Sério, gente, 5 estrelas, sensacional, uma leitura incrível, deliciosa, eu devorei. Eu lia parte desse livro aqui em saltos, sabe? Genial, 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 sério. Se você tiver a oportunidade de ler, leia essa trilogia, se você for maior de 18 anos, obviamente, porque o que C.S. Pacat fez aqui foi incrível. E sério, eu falei que estava pensando, mas não. Mais um favorito desse ano de 2025, com toda a certeza. Enfim, agora que eu já falei com vocês sobre a última leitura que eu realizei nesse mês, eu preciso compartilhar com vocês que nesse final de semana eu vou viajar. Foi uma viagem muito inesperada para mim, porque eu sabia que os meus pais iriam viajar com a minha irmã, né, uma viagem só com os adultos da família, até porque os meus sobrinhos mais velhos vão cuidar dos meus sobrinhos mais novos, os 2 mais velhos já são maiores de idade, então os 2 vão acabar ficando em casa com os meus sobrinhos menores. E eu não sabia que eu estava incluso nessa viagem até essa semana. Então eu tô meio ansioso, porque agora na sexta-feira eu, assim que terminar de trabalhar, vou começar a arrumar tudo para poder ir viajar para Petrópolis, e eu vou tentar gravar o máximo que eu puder para vocês. Vou tentar fazer um vlog de viagem melhor do que o vlog da Bienal do ano passado de São Paulo, porque eu acho que eu mostrei pouca coisa além da Bienal. Eu acho que eu poderia ter mostrado mais, sabe? E eu não mostrei. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui nesse vlog, vou tentar fazer um B-roll, alguma coisa assim. E antes de ir, quando eu voltar, eu vou conversar com vocês. E, enfim, eu tô muito empolgado, porque eu realmente não esperava que eu fosse viajar. A gente vai pra Petrópolis nesse final de semana. E eu tô muito empolgado, tô muito ansioso, sério, eu tô nervoso de verdade, porque eu não esperava. E eu já tava vendo ele se preparando pra essa viagem há um mês, e eu não esperava que eu tava incluso no pacote, né? E, enfim, vou tentar compartilhar o máximo com vocês, e na próxima entrada, muito provavelmente, se eu não terminar nenhuma outra leitura, eu venho conversar com vocês sobre a roupa que eu escolhi pra ir, como eu arrumei a mala e tal, e... ai, gente, eu tô muito empolgado. Pois é. Sexta-feira, 6 horas da tarde, eu acabei de trabalhar, já arrumei aqui a minha mesa para a gente poder sair. Eu também já deixei separado a minha roupa para daqui a pouco tomar banho e me arrumar. Isso aqui eu não precisava mostrar para vocês. Só preciso colocar algumas coisas na minha mochila. Vou colocar o meu carregador para carregar mais de tarde. Meus fones de ouvido, né, para escutar coisa no celular sem incomodar ninguém. E eu vou tentar ao máximo gravar o que eu conseguir. Mas eu posso ou não ficar com vergonha porque eu vou estar com a minha família. Então
É muito mais fácil eu fazer a entrada de vlog sozinho ou quando eu tô com meus amigos, do que quando eu tô com a minha família. Se bem que eu faço no Natal e no Ano Novo, né? Enfim, vamos tentar naturalizar as coisas. A gente vai agora mais tarde, volta no domingo de manhã. Então eu não tô levando muita coisa, só tô levando livro, se eu conseguir ler, né? Levando roupa de frio. Eu vou com esse agasalho que minha mãe me deu de aniversário adiantado. Eu tava pensando aí com o vermelho e a gola alta, né? Mas aquela roupa vai sair andando praticamente. Então eu não vou com ela, não. Vou com essa aqui, né? Eu só não sei com que camisa eu ainda vou. Mas eu ainda tenho tempo pra escolher. Enfim, já tá quase tudo pronto, porque a pessoa ansiosa, ela já começa a preparar tudo de antemão, né? Aí na hora do almoço já comecei a preparar tudo já, pra não ter risco, pra não ter engano. Enfim, se eu tiver coragem, eu gravo alguma coisa quando chegar lá e tal. Provavelmente vai ter B-roll. B-roll, pelo menos eu sei que eu vou conseguir gravar. Agora, entradas assim, falando lá em Petrópolis, eu não sei. Vamos ver se eu vou ter coragem ou não. E eu quase me esqueci de contar pra vocês que as minhas canetinhas chegaram. Deixa eu tirar esses brilhos da Bienal daqui. Chegaram as duas canetinhas que eu comprei. Uma jumbo de 12 cores e uma normal de 24 cores, que eu acho que eu fui meio estúpido. Eu poderia simplesmente ter comprado uma jumbo de 24 cores, porque depois que eu comprei as duas separadamente, eu vi que tem a loja da Compactor lá na Shopee, e que na loja da Compactor vende uma jumbo de 24 cores. Então eu teria todas essas cores aqui no formato jumbo, porque enquanto eu estava colorindo, e sim, eu finalmente comecei a colorir o livro que eu comprei na Bienal, né? Já que agora eu tenho a caretinha para pintar, né? Eu descobri que eu tenho mais facilidade com a jumbo. Eu acabo fazendo só detalhes com a menorzinha. Então, sinceramente, eu acho que eu vou comprar uma jumbo de 24 cores e eu vou dar esses dois estojos para os meus sobrinhos. Os dois mais novos, eles gostam de colorir, então acho que eu vou dar para eles e vou ficar com uma jumbo de 24 cores quando eu comprar, né? Enfim, quando eu fizer isso, eu compartilho aqui com vocês. É só porque acabou chegando, eu nem mostrei nada, eu aproveitei que eu tô gravando aqui para vocês e fiz essa entrada rapidinho. Então, vocês aceitam lanche? Porque já que eu tô sozinho em casa hoje de noite, eu fiquei com preguiça de preparar um lanche pra mim. Até porque eu tô exausto. Pedi salgadinho na Salgato.
O cheiro tá muito bom. E olha, ele vem nessa caixinha. Deixa eu só abrir com o lacre. Aqui. Eu não sei se sou eu que tô com fome ou se tá muito gostoso de fato. Mas não importa. Sério. Mas só de pensar de preparar alguma coisa pra mim eu já tava com uma preguiça gigantesca. Um brinde. Nossa. Valeu super a pena. Liguei a câmera aqui agora, essa hora de noite, para compartilhar com vocês um pouco de como foi a viagem, né? Eu ia gravar a entrada antes, só que eu fui completamente inútil, sério. Eu só cheguei e tomei banho e esvaziei a mochila e deitei na cama. E fiz um total de 0 coisas. Agora de noite que eu fui levantar, fui tomar um outro banho pra ver se eu me recuperava, né? E por que foi uma aventura? Porque eu e minha mãe, a gente estava esperando que o passeio fosse bem tranquilo, né? Porque afinal é Petrópolis, uma cidade histórica. E o que a gente não sabia, mas o meu pai e a minha irmã sabiam, era que estava tendo um festival alemão de cerveja em Petrópolis, justamente nesse final de semana. Vai terminar no próximo. E a cidade estava simplesmente lotada. Sério, estava muito, muito, muito cheia. Parecia carnaval no inverno. E aí quando a gente chegou na cidade, pelo menos o centro ali, né, tava praticamente tudo respirando esse festival. E eu falei, meu Deus do céu. Eu não tava esperando. Tudo bem que na parte da manhã, da tarde, foi bem tranquilo, porque a gente foi para lugares mais históricos mesmo. A gente foi ali na Catedral de Petrópolis, ali no centro, a gente conheceu o Museu Imperial, a gente passou no Relógio das Flores, na casa do Santos Dumont, ficamos um bom tempo na hora do almoço. Então assim, o dia em si foi bem tranquilo, mas aí à noite, né, a gente precisava passar justamente pelo meio do festival, né, que acontecia ali ao redor do Palácio de Vidro. E nossa, gente, não tem quando a Bela tá correndo em Volterra e as pessoas estão na frente dela fantasiadas e aí você sente aquele desespero de minha nossa, eu só quero atravessar essa multidão. Era exatamente essa a minha sensação enquanto eu atravessava a multidão ali ao redor do Palácio de Vidro, porque tinha uma música muito alto, porque eu tava tendo várias apresentações ali. E as barraquinhas com cervejas e fundi e coisas de inverno e tal. Foi um momento que, né, minha irmã aproveitou para se espaldar, porque ela realmente queria experimentar as cervejas ali no festival. Mas eu realmente estava morrendo de frio e eu só queria me abrigar e queria passar pelo meio da multidão. A gente ainda ficou, acho que umas 3 horas ali naquele festival e tal. E acabou que a gente voltou hoje, né? Os meus pais foram pra casa da minha irmã, eu fiquei aqui em casa e eu tô exausto. Eu tô até falando um pouquinho mais baixo com vocês porque eu acho que vai dar quase meia-noite e provavelmente eu já deveria estar dormindo porque amanhã, né, eu acordo cedo pra trabalhar. Mas enfim, foi bom e eu gostei de fazer, de fato, mesmo que eu tenha sido pego de surpresa nesse festival que estava acontecendo ali na cidade, que eu literalmente não sabia que estava acontecendo. Até porque eu literalmente nem sabia que eu ia viajar essa semana, né? Foi meio tudo de surpresa. Mas eu gostei de fazer e eu gostei de tirar fotos dos lugares e eu fiz vários b-rolls, como vocês puderam ver, provavelmente nessa entrada, né? E é sobre isso.
E eu sinto que eu vou diminuindo a minha voz, porque eu sei que tá muito tarde, então eu não quero incomodar ninguém, não quero incomodar vizinho nem nada. E olha que eu tô com o microfone bem aqui embaixo da minha boca, justamente pra não precisar falar alto. Mas é sobre isso. Mais atualizações, a gente volta, né, aqui pro canal. E... enfim. Tem uma leitura que eu quero terminar antes desse vlog fechar. E aí, eu fechando essa leitura, eu tenho certeza que eu já passo a régua nesse mês de junho. Pois é. Então, aqui estamos nós mais uma vez de noite para gravar uma entrada aqui para vocês, no que muito provavelmente vai ser a última entrada desse vlog do mês de junho, porque eu finalmente terminei a leitura desse meu último livro. E era uma leitura que eu poderia ter feito muito mais rápido. Não poderia deixar de ser O Palácio de Verão e Outras Histórias, de C.S. Pacat, que é a antologia que fecha a série Príncipe Cativo de C.S. Pacat. E que eu finalmente pude ler, já que eu li, né, o terceiro e último volume nesse mês de junho. Eu estou pensando como eu vou explicar um pouco sobre essa antologia para vocês sem entrar em spoilers, porque o Palácio de Verão, que é essa história principal, deixa eu tirar o marcador que está caindo daqui, que é essa história principal e é a história de Damian com Laurent, é uma história que se passa depois da trilogia em si. E o cenário vai ser justamente esse Palácio de Verão. E aqui a gente vai ver o Damianos levando o Laurent para esse Palácio de Verão depois que eles alcançam os seus objetivos no final do terceiro volume. Porque assim, gente, já pela capa a gente percebe que os dois terminam juntos a série. Então, eu não posso falar para vocês que isso seria um spoiler, porque... mas é um conto muito importante de existir, porque querendo ou não, no último volume, na Estação dos Reis, por mais que a gente tenha, né, finalmente a concretização do relacionamento dos dois, apesar de todos os pesares, aqui a gente vê eles pós a tempestade finalmente na calmaria, sabe? Então assim, era necessário ter essa história de fato depois de tudo que aconteceu, depois de todas as merdas que aconteceram durante a trilogia principal. Mas não é apenas essa história que a gente tem aqui, a gente tem outras histórias. A primeira é Inexperiente, mas apenas por um tempo, que é uma história que meio que vai se passar durante o segundo volume da série, e eu não posso desenvolver muito, porque se já falar sobre o conto do Damianos com Laurent já é um spoiler, essa história em si é spoiler do começo ao fim. Mas quem já leu a trilogia sabe, e é um casal que... pelo menos uma das partes não merecia o que aconteceu. Vamos deixar assim. Depois tem as aventuras de Charles, o mercador de tecido veretiano, que é um personagem que a gente conhece no segundo volume também. E por último nós temos Escravizado de Estimação, que é um outro personagem que a gente conhece durante a trilogia. E, enfim, eu gostei, gente. É um mix de fanservice com um retorno para esse universo em momentos não tão tensos quanto na trilogia em si. Né? Se eu não me engano, todos esses contos aqui eles foram lançados de formas individuais enquanto a série era publicada. Daí, quando a série finalizou, C.S. Pacat juntou tudo e publicou junto. Eu tenho até a edição em inglês, né, que eu comprei na época, porque na primeira vez que foi lançada aqui no Brasil a trilogia, a antologia não foi publicada, só foi publicado os 3 primeiros volumes. No relançamento, que a gente acabou recebendo também a antologia em português. E, enfim, gente... como falei pra vocês da outra entrada, muito meu casal. É uma das minhas capas favoritas, com toda certeza. É uma ilustração lindíssima dos personagens. Nesse mês de junho, foi a segunda série que eu finalizei. Eu tô surpreso comigo mesmo, porque eu não esperava que eu fosse conseguir finalizar 2 séries agora no mês de junho. Assim, eu acho que essas leituras aqui foram favoritas. Eu tenho um pezinho de que essas leituras foram favoritas, assim, tudo que eu senti lendo aqui foi incrível e... é sobre isso. 5 estrelas, né? Sem surpresa pra ninguém, foi 5 estrelas. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. E fica a pergunta, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Vamos conversar.
Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Ribe Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.